Fernando Diniz já esboçou o time que deve enfrentar o Juventude, ou pelo menos começar jogando contra o Juventude, nesse domingo pela manhã. Hoje ainda é sábado, mas a gente já pode comentar de alguns possíveis erros que Fernando Diniz está cometendo ou cometerá para este domingo. Na verdade, ele vem cometendo nas últimas partidas, escalando o time do Fluminense. Você vai falar, Gabriel, você vai falar de novo de 2019? Vou ter que falar, meu amigo. Vou ter que falar porque os erros, querendo ou não, são bastante parecidos, alguns deles. Tentar consertar uma coisa, atrapalhando em outra. Vamos embora. Esse é o Giro de Notícias, com atualização de escalação e falando de Fernando Diniz. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal se você gostar desse vídeo. E claro, amanhã é aquele dia de você ter o OneFootball baixado no seu celular. Por quê? Porque jogo 11 horas da manhã, então, nesse sábado, inclusive, também já era dia de você ter o OneFootball baixado no seu celular, porque tá rolando jogo importante. O América Mineiro, neste momento que eu estou gravando, está ganhando o Cuiabá, enfim, então, querendo ou não, é importante. Tá ganhando ainda, beleza, conferir aqui. Não sei se vai estar ganhando no momento que você estiver assistindo, né, que já vai ter acabado o jogo. Ou seja, o América Mineiro já é mais um time que vai disparando, né, lá na frente da tabela. É importante você ter. Baixa o OneFootball, o link tá na descrição e também aqui do lado para você escanear o QR Code. Vamos falar da escalação de Fernando Diniz. Escalação essa que foi comentada pelo Thiago Lima, né, o Noel, que tá lá em Caxias do Sul, viajando pelo GE. Globo, que intitulou a sua matéria com escalação do Fluminense. Diniz indica Caio Paulista como lateral esquerdo contra o Juventude. Após usar Iago no Fla-Flu, atacante deve ser a bola da vez para ser testado na ala canhota. Bem, a gente vai para um lado aí bem complicado, em que é a escalação do time do Fluminense e a escolha dos jogadores. Caio Paulista na lateral esquerda é o menor dos problemas. Vou abrir até falando por isso daqui, já deixando claro, pra mim é o menor dos problemas. Na verdade, ele expõe um problema nas contratações. Eu perguntei na entrevista ao Mário Bittencourt sobre o Cris Silva, sobre a compra do Cris Silva, e ele disse que ainda não era possível fazer uma avaliação, já que tá no meio da temporada. Eu entendo, ok. A temporada tem vários momentos e alguns jogadores que, mesmo em 2019, com o Fernando Diniz, se você perguntasse ali no... É que a gente já passou um pouquinho, mas se você perguntasse no início de maio sobre a contratação de Alan, seria uma contratação extremamente bombardeada, porque ele tinha jogado muito mal num Fla-Flu e tinha jogado muito mal numa outra partida como segundo volante. Então, até aquele momento, parecia ser uma contratação ruim. Depois não achou, então é óbvio. Só que no caso de Cris Silva, não é só um empréstimo de graça de um jogador jovem que não tinha dado certo na Europa, né? A gente tava falando de uma compra por um valor mais alto de um lateral esquerdo de 28 anos que já era para estar jogando. Mas qual que é o meu ponto em relação a Cris Silva? É que o Fluminense hoje tem um lateral que pegou emprestado do Barcelona de Guayaquil, é destro e não tem jogado nem na esquerda nem na direita. O Fluminense tem em seu elenco também um lateral esquerdo que está em último ano de contrato, não renovou ainda, mas também não conseguiu fazer venda. Quanto a Marlon em relação a contrato, eu não tenho problema, não acho que seja um problema da atual gestão, não. E tem o Cris Silva, ou seja, foram feitas duas contratações para um setor que já era problemático no ano passado. Não foi efetuada a renovação nem de Egídio nem de Danilo Barcelos, jogadores que tinham um custo um pouco mais alto do que os atuais têm, tirando o valor de compra, né, no caso. E o setor segue sem resolução. Fernando Diniz vai pelo menos para sua quarta, para sua quinta utilização diferente de lateral esquerdo de partida, ou seja, de escalação. Ele já testou Marlon, já testou Pineda e já testou Cris Silva, além de já ter testado Iago como lateral esquerdo e agora Caio Paulista. É mais uma tentativa. O que provavelmente o Fernando Diniz quer com Caio Paulista por ali? Ele entrou na reta final do Fla-Flu e entregou uma coisa que vem parecendo ser o principal fator de Fernando Diniz nessa passagem pelo Fluminense. Recomposição defensiva e evitar sofrer gols de contra-ataque. Os gols que o Fluminense sofreu até agora, desde que Fernando Diniz chegou, a gente pode avaliar que a maioria deles
foi com a defesa postada. Os 2 gols contra o Flamengo, o Fluminense estava com a sua defesa postada e sofreu gol. Isso incorre em outro problema, que eu vou citar aqui daqui a pouco. Mas não naquele problema clássico do Fernando Diniz, do toca, tem a posse de bola no campo ofensivo e o tempo todo era levando contra-ataque, deixando todo mundo no mano a mano lá atrás. Isso não tem acontecido nessa passagem. O gol que levou contra o Oriente Petroleiro também estava com a defesa postada e o gol anteriormente sofrido foi contra o Atlético Paranaense num lance de bola aérea, né? Um lance de bola na área. Antes disso, só tinha sofrido o gol contra o Palmeiras, também com a defesa postada. O que eu quero dizer com isso? Ele tá resolvendo esse problema de conseguir ter a bola, esse dilema de eu tenho a bola, eu ataco mais, mas eu não fico exposto lá atrás. Até rimou, né? Eu falei isso por várias vezes. Então essa escolha por Caio Paulista me parece isso. Iago é um cara que tem um desempenho físico muito bom, mas não se adapta à lateral, não consegue entregar o tipo de marcação que um lateral pede. Um lateral, por exemplo, não pode optar, como ele optou no primeiro gol do Flamengo, por dobrar a marcação do nada em cima de Everton Ribeiro e deixar o Mateuzinho passar livre. É o tipo de erro que o lateral não comete e Iago não é lateral. Então, nesse caso, não faria muito sentido a gente cobrar tanto dele assim, mas é óbvio, Fernando Diniz precisa colocar alguém por ali. E o Caio Paulista tem isso, Gabriel? Não sei. Eu confesso que não sei. Caio Paulista é um jogador que tem um vigor físico, assim, dos mais absurdos do Brasileirão, tá? É porque falta muita qualidade ali de desempenho em sequência. Ele consegue fazer uma parte da jogada boa, outra parte, mas acaba errando no final. Falta muita qualidade em Caio Paulista, porque físico, ele tem um físico avantajado. E provavelmente o Fernando Diniz vai querer utilizar esse físico contra o Juventude na recomposição. Só que, se a lateral esquerda, ele vai ter um atacante na lateral esquerda, vai forçar muito o ataque por lá, possivelmente tentando criar espaço em velocidade e forçar muito na recomposição. Quem que vai fazer essa criação por dentro? Bem, Fernando Diniz aposta em um erro que ele já cometeu algumas vezes. A provável escalação indica o Fluminense com Samuel Xavier, Nino e Manuel, lembrando, David Braz está suspenso, e Nino tá voltando de lesão. Então Nino e Manuel na zaga, com Caio Paulista na lateral esquerda. E um meio de campo formado, além de Ganso e de André, com o Wellington e, possivelmente, com Natan ou William Bigode. Por que eu considero esse errado, principalmente quando a gente fala do volante ex-Vasco, ex-São Paulo, ex-Inter e ex-Atlético Paranaense, o grande Webert, né? O dom, o cara que tem o dom. O Wellington não tá jogando mal, individualmente, ele não tá jogando mal. Como a gente por algumas vezes viu a Ayrton em 2019 não jogando mal também. A Ayrton foi um dos melhores em campo na estreia contra o Volta Redonda em 2019, vocês vão lembrar, é aquela fatídica foto dele com o barrigão e etc. E foi um dos melhores em campo naquela partida. Só que é aquilo que a gente vem comentando aqui há um bom tempo no Raiz Tricolor. Quando eu vou avaliar individualmente, até por isso que eu dei uma pausa na análise individual, escrevo as notas, guardo as notas, mas não tenho publicado tantos vídeos, além do fato de eu não ter tido tempo pra gravar, também tem isso. Quando eu vou avaliar a atuação individual de Wellington, ele não tem ido mal. Mas quando eu vou avaliar o desempenho do time, eu pontuo e falo, como tá na análise Pocket. O Wellington entrega uma parte positiva, mas detona uma parte na parte negativa. É um volante com pouquíssima mobilidade e que deixa o Fluminense exposto por dentro. A gente viu no lance do jogo contra o Flamengo. O erro de Wellington é o mais assintoso dentro daquele gol, além dos erros de Manuel, de dar um chutão pra frente desnecessário, tendo opção de passe, além do erro do próprio Ganso, de já mais cansado, não ter dado combate pra diminuir o espaço, junto com o John Arias, e é claro do David Braz, da facilidade com que ele foi driblado. Mas o erro que mais chamou a atenção, e tinha que chamar mesmo, que é o erro maior, é o de Wellington. Ele não tem o desempenho físico necessário para marcação. Então por que ele mantém lá? Fernando Diniz não olha para esse copo aqui e fala, olha só, ele tá vendo de quem é o copo. E ele olha e fala, o copo do Romerito. Não, Fernando Diniz não é burro, né? A gente não dá pra pelo menos afirmar isso, que ele contraria a realidade. Tem algum motivo para ele escolher, como tinha para ele escolher a Ayrton. Saída de bola. O Wellington é um cara dos volantes que tem ali, além de André, se a gente for pra um outro volante, o Fernando Diniz gosta de ter dois caras saindo com a bola. Ah, Gabriel, mas ele durante muito tempo utilizou só Alan. Alan vinha fazer saída de 3, mas o Ganso tava do lado, ou o Ganso ou o Danielzinho. Vinham cá atrás pra fazer saída com dois volantes e ganhar superioridade numérica na saída de bola. Então ele gosta de ter mais jogadores vindo ali pra poder sair com a bola e que tenham qualidade de passe. E é duro de afirmar, mas quando a gente fala de qualidade com a bola no pé, tipo passe, resumindo, tá? Passe e lançamento, o Wellington é o segundo melhor dos nossos volantes.
Nem Nonato, nem, enfim... Acho que na conta ele mesmo, muito que poderia brigar um pouco mais seria Nonato, né? Porque Iago Felipe a gente sabe que também não é dos melhores no sentido passe e lançamentos. Não tem qualidade maior. Então, tirando o André, o outro pra jogar ao lado dele e melhorar essa saída de bola, e o Wellington é um jogador que quando você quer ir pro número, vai pro número, então vai pro número. É um dos melhores passadores do Campeonato Brasileiro. Isso faz com que Diniz aposte nesse lado. Qual que é o problema? O Wellington não desarma. Defensivamente é nulo. E isso cria um problema. Facilita a vida de Wellington, complica a vida do Fluminense. Fernando Diniz está apostando no meio de campo com o Wellington. Eu vi muita gente até reclamando sobre o William Bigode, né, na função ali à frente de Paulo Henrique Ganso, caindo muito mais pelo lado esquerdo, fazendo superioridade numérica do lado direito. Nem vejo como um problema. Acho que o William Bigode vinha na temporada muito ruim, mas muito ruim tecnicamente. E depois do bom jogo contra o Oriente Petroleiro, que foi um bom jogo, mas era o Oriente Petroleiro. Sim, pode ter recobrado confiança, como foi também o caso de Matheus Martins. Se você pega o Matheus Martins do Fla-Flu e pega o Matheus Martins de qualquer jogo antes do Oriente Petroleiro, são dois caras completamente diferentes. Então, o William Bigode eu nem vejo como um problema tão grande, não. Acho que é um cara que tem qualidade, a gente sabe disso, pode agregar muito ao Fluminense, mas estava numa fase terrível, né, num desempenho terrível. Agora, a escolha pro Wellington, confesso que me incomoda bastante. Eu nem entro no mérito aqui, não, de posicionamento de André. Porque o posicionamento que André fez no Fluminense durante um bom tempo principalmente com Roger e depois até com Marcão durante um tempo, até o Wellington assumir também a titularidade, ele não é um posicionamento que a gente vai ver por várias vezes com o Fernando Diniz. Gabriel, mas a gente viu no Fla-Flu. A gente viu no Fla-Flu porque o Fluminense estava com os 11 jogadores no campo ofensivo. Então é óbvio que o André ia ficar aquele cara soberano, cincão soberano dos dois lados. O Fernando Diniz não é muito de colocar isso, ele gosta de ter dois volantes ali posicionados para marcação, não apenas um, ficar refém de apenas um. Então é óbvio que o André sobe de produção, como o Alan subia de produção no momento em que ele estava mais desguarnecido. Só que só vai acontecer esse desguarnecido quando a gente estiver perdendo e precisando do resultado. Diniz não tá mais naquela loucura de querer impor a sua tática de jogo acima até mesmo do resultado. Quero ver como vai funcionar esse time contra o Juventude. Tendo Wellington e André, além de ter Ganso e Luiz Henrique e Germancano, ou seja, a estrutura central meio que repetida, a gente deve ver um time muito parecido com o que foi no início dos últimos jogos de Fernando Diniz, à exceção do Oriente Petroleiro, é claro. Agora, com as laterais, com Samuel Xavier e Caio Paulista, fica sempre a incógnita. Que tipo de jogo a gente vai ver? Taticamente, eu não espero nenhuma inovação gigantesca de Fernando Diniz. Até pelas entrevistas a gente já imagina isso. Eu apostaria em muito mais fazer com mais qualidade o que já vinha tentando ser feito. Aposto no Fluminense querendo posse de bola, o Juventude não vai brigar por essa posse de bola, Eduardo Batista acredito que não vai brigar pela posse de bola e vai tentar implementar contra-ataque contra o Fluminense, principalmente apostando na velocidade que não vai haver por dentro do Fluminense. Nino, Manuel e Wellington são 3 jogadores que não têm uma velocidade esplêndida por dentro. Pode ser preocupante. Enfim, amanhã a gente fala mais no pré-jogo. Só um apanhado aí das notícias, até para trazer sempre com muito equilíbrio, né? É um desespero a escalação de Fernando Diniz? Não. Tem problemas na escalação de Fernando Diniz? Tem. Isso precisa sempre ser falado. Valeu, tamo junto. Amanhã tem jogo. 11 horas, hein? Pré-jogo sai 5 da manhã, normalzinho. Valeu.